Colúmbia. Um nome sussurrado nos livros de história, gravado em monumentos e até iluminando os nossos ecrãs de cinema. Ela é a personificação da América, vestida com trajes esvoaçantes e coroada de estrelas. A sua imagem está em toda a parte, mas a sua história permanece envolta em mistério. Quem é Colúmbia? Será apenas um símbolo patriótico? Ou a sua imagem sugere algo mais profundo, algo escondido na própria fundação da América? A história de Colúmbia é uma tapeçaria tecida com história, mitologia e talvez até conspiração. Para desvendar os seus segredos, devemos viajar de volta ao nascimento da América, a uma época em que uma nação estava a forjar a sua identidade e a procurar um símbolo para incorporar os seus ideais. O século XVIII. A América, uma nação incipiente, estava a libertar-se dos grilhões do seu passado colonial. À medida que a Revolução graçava, surgiu a necessidade de um símbolo, uma imagem que representasse o espírito desta nova terra. Foi então que Colúmbia emergiu, uma personificação feminina da América, representando a liberdade, a justiça e a busca de um futuro melhor. Poetas escreveram versos para ela, retratando-a como uma deusa a guiar o seu povo para a liberdade. Dramaturgos imortalizaram-na no palco, a sua imagem cativando os corações e mentes de uma nação que ansiava por autodeterminação. Colúmbia ascendeu rapidamente para se tornar um poderoso emblema do espírito americano, a sua imagem a adornar tudo, desde moedas e bandeiras a cartoons políticos e canções patrióticas. Mas de onde surgiu esta imagem? Seria apenas um produto da engenhosidade americana, ou estariam as suas raízes enterradas mais profundamente nos anais da história? A aparência de Colúmbia, frequentemente retratada com trajes esvoaçantes, evoca imagens de antigas deusas romanas. O seu barrete frígio, um símbolo de libertação na Roma antiga, sugere uma ligação a figuras como Libertas, a deusa romana da liberdade. Esta apropriação deliberada da iconografia clássica não foi acidental. Os pais fundadores, bem versados nos clássicos, procuraram ligar a nação recém-nascida aos ideais da República Romana. Viram em Colúmbia um reflexo da grandeza de Roma, da sua busca pela justiça e da sua dedicação à virtude cívica. Mas poderá haver mais nesta ligação do que aparenta? Alguns estudiosos sugerem que a imagem de Colúmbia também pode ter sido influenciada por antigas tradições esotéricas. O barrete frígio, por exemplo, tinha um significado simbólico em vários cultos de mistério, representando a iluminação e a busca do conhecimento oculto. Poderá a imagem de Colúmbia ser uma subtil referência a estas tradições esotéricas, sugerindo uma dimensão mais profunda e mística da fundação da América? A ligação entre Colúmbia e a nação recém-formada era profunda. Tão profunda, de facto, que a capital desta nação florescente quase foi batizada de Colúmbia. Embora o nome Washington, D.C. tenha prevalecido, o traçado e a arquitetura da cidade ainda testemunham a influência duradoura de Colúmbia. Grandes avenidas e edifícios neoclássicos, que lembram a Roma antiga, falam da visão dos pais fundadores, de criar uma nova Roma nas margens do Potomac. Seria possível que eles imaginassem Washington, D.C. como a cidade de Colúmbia, um farol de liberdade e iluminação para o mundo admirar? O próprio design da cidade parece sussurrar significados ocultos e sociedades secretas. Alguns investigadores sugerem que o plano de ruas de Washington, D.C. esconde símbolos e alinhamentos maçônicos, sugerindo a influência desta fraternidade secreta nos primeiros líderes da nação. Terá a imagem de Colúmbia sido entrelaçada com estas sociedades secretas e as suas agendas enigmáticas? Seção 5. Sombras de sociedades secretas. Os sussurros de sociedades secretas ecoam pelos corredores da história americana. Organizações como os maçons, envoltas em mistério e ritual, dizem ter contado muitos pais fundadores entre as suas fileiras. Alguns historiadores propõem que estas sociedades, com a sua ênfase no simbolismo e na alegoria, desempenharam um papel na formação da iconografia americana primitiva, incluindo a imagem de Colúmbia.
Poderá a imagem de Colúmbia estar imbuída de simbolismo maçônico, com os seus trajes esvoaçantes e o barrete frígio a esconder significados esotéricos mais profundos, apenas discerníveis pelos iniciados? A possibilidade, embora remota, adiciona outra camada de intriga à persona enigmática de Colúmbia. A alimentar ainda mais estas teorias está a alegada ligação entre Colúmbia e os Illuminati, uma organização obscura, frequentemente associada a teorias da conspiração. Embora as provas históricas do seu envolvimento direto sejam escassas, o alegado objetivo dos Illuminati de estabelecer uma nova ordem mundial ressoa com a ideia da América como uma nova potência mundial, um farol de esclarecimento para um mundo envolto em trevas. Poderá Colúmbia, consciente ou inconscientemente, ter se tornado um símbolo desta ambição? Secção 6. A Senhora Liberdade. Um eco de Colúmbia. Décadas após o aparecimento de Colúmbia, outra figura feminina icônica cativaria a atenção do mundo, a Estátua da Liberdade. Erguendo-se imponente no porto de Nova York, a Senhora Liberdade, um presente da França, personificava o espírito de liberdade e oportunidade que atraía imigrantes para as costas da América. A sua semelhança com Colúmbia, tanto na aparência como no simbolismo, é inegável. Ambas as figuras são retratadas como mulheres majestosas, vestidas com trajes esvoaçantes, segurando tochas no alto. Ambas representam a liberdade, a iluminação e a promessa de um futuro melhor. Terá a Senhora Liberdade sido intencionalmente concebida como um eco de Colúmbia, uma reafirmação dos valores que ela personificava? Ou será que ambas as figuras recorrem a um arquétipo mais profundo, um símbolo universal de liberdade e iluminação que transcende as fronteiras nacionais? Talvez a resposta esteja algures no meio, uma mistura de design consciente e simbolismo inconsciente que cimentou estas figuras como ícones duradouros da liberdade. Secção 7. O olhar duradouro de Colúmbia. A presença de Colúmbia estende-se muito para além do domínio dos livros de história e das canções patrióticas. A sua imagem continua a agraciar instituições, logotipos e símbolos. O seu olhar a observar silenciosamente a evolução da nação que representa. O Distrito de Colúmbia, embora não tenha sido escolhido como nome para a capital da nação, ainda ostenta o seu nome, um testemunho da sua influência duradoura. A Universidade de Colúmbia, uma das mais antigas e prestigiadas instituições da Ivy League, orgulha-se de ostentar o seu nome, tendo a sua própria identidade, entrelaçada com o seu legado. E quem poderia esquecer a Columbia Pictures, o icônico estúdio cinematográfico cujo logótipo apresenta uma mulher com uma semelhança impressionante com o nosso enigmático símbolo? Estas aparições modernas, sejam homenagens intencionais ou ecos inconscientes, demonstram a presença duradoura de Colúmbia na psique americana. A sua imagem, outrora um grito de guerra para uma nação incipiente, tornou-se entranhada no próprio tecido da cultura americana, uma lembrança constante dos ideais sobre os quais a nação foi fundada. Secção 8. A revelação da agenda oculta. A história de Colúmbia é uma tapeçaria tecida com história, mitologia e talvez até conspiração. A sua imagem, tão familiar mas tão enigmática, convida-nos a questionar a sua verdadeira natureza. Será apenas um símbolo patriótico, uma personificação do orgulho e da aspiração nacional? Ou será que a sua imagem esconde um significado mais profundo e esotérico, sugerindo a influência de sociedades secretas e as suas agendas ocultas? Os pais fundadores, imbuídos de erudição clássica e tradições esotéricas, eram mestres do simbolismo. Terão eles incorporado na imagem de Colúmbia uma mensagem mais profunda, um roteiro para o futuro da nação, ou talvez até um projeto para uma nova ordem mundial? As provas, embora circunstanciais, são, no entanto, tentadoras. A verdade, como costuma acontecer com os maiores mistérios da história, provavelmente reside algures entre estes extremos. Colúmbia é um produto do seu tempo, um símbolo nascido das aspirações e ansiedades de uma nação à beira da grandeza. Ela é um reflexo dos ideais da América, das suas contradições
e da sua busca incessante por significado e propósito. Secção 9. Um mistério duradouro. A história de Colúmbia está longe de terminar. A sua imagem continua a fascinar, inspirar e provocar debate, garantindo o seu lugar no panteão dos ícones americanos. À medida que navegamos pelas complexidades do século XXI, o seu olhar enigmático parece seguir-nos, uma lembrança silenciosa dos ideais que representa e dos mistérios que personifica. Seja um símbolo patriótico, uma cifra esotérica ou uma combinação de ambos, Colúmbia permanece um enigma duradouro. A sua verdadeira natureza, para sempre entrelaçada com a história contínua da América.